crianças, queria tirar as crianças das famílias e eliminar e criar um comunismo. 2, que nós tem uma parte no projeto até hoje que fala sobre o direito das crianças à não violência. Então, a não apanharem, a não o quanto que isso que é lei, tá no ECA. A gente só estava replicando isso. Aqui isso era muito ruim. Teve deputado que subiu na tribuna para falar que apanhou quando criança e estava ótimo e que a gente não podia colocar em lei que as crianças não podiam apanhar. Ele subiu e falou isso. E o terceiro ponto que eles reclamavam era o direito à cultura, que a gente falava que as crianças tinham direitos de agente, receptoras de cultura, isso faz parte do desenvolvimento da primeira infância, e que isso, na verdade, o que a gente estava fazendo era institucionalizar e permitir que histórias como aquela que teve no MASP, de pessoas peladas tendo ataque nas crianças, isso ia desvirtuar as nossas crianças. E o que aconteceu é que essa mobilização foi tão forte que os deputados começaram a assinar uma emenda de parlamento de plenário que alterava completamente o projeto e que permitia que isso acontecesse. Então, eu retirei o projeto, isso foi em agosto, para que a gente pudesse fazer todas as negociações. Isso foi muito desafiador, porque a gente estava vivendo, sim, uma guerra de narrativas para dar espectro de costumes para dar likes nas redes sociais, que nada tinha a ver com defesa do interesse das nossas crianças. Então, eu conto essa história porque às vezes a gente acha que a tramitação de projetos assim e o nosso impulso vai ser fácil, porque quem afinal vai ser contra crianças, né? Mas não é necessariamente sempre assim, porque é uma pauta hoje que está entrelaçada com a questão de costumes, ainda que nada do que seja discutido ali diga respeito à realidade ou que já não esteja previsto na nossa legislação. Por exemplo, é crime bater em crianças. Então, um pouco sobre essa perspectiva que queria contar o desafio que a gente teve. Foram dias muito difíceis pessoalmente para mim, porque eu não conseguia acreditar que o trabalho que tinha sido feito a tantas mãos, tão rico, com um avanço tão significativo, ia passar por aquilo. Mas finalmente a PrEP foi aprovada e foi sancionada naquele mesmo ano, 2020, e foi sancionada em março de 2021 pelo governador. Aí estão criando a política estadual da primeira infância e já regulamentando o decreto que criou o Comitê Estadual Intersetorial de Políticas Públicas pela Primeira Infância de São Paulo, que até hoje está vigente, é lei, e agora tem a responsabilidade de fazer um diagnóstico e criar o Plano Estadual da Primeira Infância, inclusive criando as possibilidades de ferramentas para apoio aos municípios. Ainda falta muito para ser feito. A gente teve agora a mudança de governo, então a gente teve que fazer toda a sensibilização, o Estado teve que fazer toda a sensibilização, contar o que é primeira infância, contar por que é importante ser intersetorial, contar por que é importante, por que faz sentido, o que muda, contar por que o Estado tem que apoiar os municípios, porque a gente ainda escuta, mas isso não é responsabilidade do município, fazer creche. Então, na verdade, a política pública para a primeira infância é muito além da creche. É creche de qualidade, é apoio à parentalidade, é programas de visitação, é saúde, é acompanhamento materno. Então, isso tudo tem sido um processo. Então, a gente está nesse momento de sensibilizar o governo do Estado para que a gente possa, então, nesse ano, elaborar o Plano Estadual da Primeira Infância. A nossa meta é essa apresentação em outubro. Pode voltar rapidinho, Sil. Hoje mesmo eu estive lá na Secretaria de Desenvolvimento Social aqui do Estado, a gente tem um avanço importante, a gente está conseguindo fazer esse processo se tornar prioridade novamente, para que todos os membros intersetoriais possam ser indicados, e esse é um trabalho vivo que está acontecendo agora, inclusive para que a gente possa também apoiar os municípios na criação dos seus comitês municipais e nas suas elaborações dos planos municipais da primeira infância. A Silvia vai falar dessa parte da apresentação um pouco mais para frente, contando um pouco como é esse apoio, o que a gente já fez. A gente já apoiou vários municípios nessa confecção dos seus planos municipais, e a gente acha que é muito estratégico, então eu queria parabenizar aqui esse encontro, esse empenho de vocês, a Vanessa que já fez, movimentos em municípios que estão se colocando como protagonistas nesse processo. Muitos atores que precisam ser engajados. Além disso, a gente, aqui pelo mandato, tem feito várias coisas e várias ações para apoiar a política estadual da primeira infância. Então, a gente incidiu
para que a regulamentação do comitê acontecesse de forma rápida, que trouxesse a institucionalidade necessária, que realmente colocasse o plano estadual da primeira infância como uma prioridade, isso aconteceu. A gente tem uma frente parlamentar pela primeira infância que acompanha as reuniões do comitê estadual e garante que elas estejam acontecendo, coloca a nossa expertise a serviço desse comitê. A gente destinou uma emenda de 150 mil reais para apoiar as ações do comitê e, nesse sentido, a gente vem lutando para que a gente consiga ter um fortalecimento da política pública para a primeira infância, para garantir que as nossas crianças sejam prioridade, inclusive na perspectiva sanitária. A secretaria não tinha os recursos para fazer isso, então a gente garantiu que ela pudesse ter, para ter uma assessoria para esse comitê, para ter uma estrutura mínima, e a gente está articulando para que a pauta realmente seja priorizada na agenda política. Além disso, a gente tem feito algumas outras coisas importantes, que é não só com a Secretaria de Desenvolvimento Social, mas com outras secretarias, como a retomada do Índice Paulista da Primeira Infância, porque a gente acredita que não se faz políticas públicas sem base, sem dados e evidências. A gente precisa nos embasar em dados e evidências, e hoje a gente não tem um indicador para entender o que está acontecendo, aonde tem, como que está a mortalidade infantil, como é que está o acesso à creche, como é que está, quantas crianças estão sendo atendidas em programas de pré-natal, como que está os programas de visitação, em qual município está mais vulnerável, quais municípios têm menos vulnerabilidade, quais municípios conseguem ter acesso à maternidade no raio de distância adequado. Então, a gente destinou uma emenda do mandato para a realização o Índice Paulista de Primeira Infância. Tem sido super difícil de garantir que o Estado consiga fazer, mas a gente tem lutado por isso e a gente vai conseguir. A gente está com a Frente Parlamentar pela Primeira Infância, que promove encontros, formações, formulações dos planos municipais e troca de experiências. E a gente vem apoiando vários municípios. Então, esse é um trabalho de várias frentes do meu mandato para que a gente realmente consiga colocar a primeira infância como um tema na agenda estadual, porque a gente entende que isso pode ser transformador para a realidade. A gente também fez várias outras coisas, como mais de 4 milhões investidos na primeira infância e no maternário. Então, aqui o Gustavo citou a questão das mulheres em situação de encarceramento. A gente foi o primeiro mandato a destinar recursos para instituições carcerárias, para as prisões que têm mulheres se prepararem e comprarem, renovarem seus ativos para a infância e maternidade. Então, eles não tinham banheiras, as banheiras eram velhas, as mulheres grávidas não tinham o devido atendimento específico, não tinha roupinha para o bebê que nascia. Então, a gente foi o primeiro mandato a destinar emendas, dinheiro para que o sistema prisional se preparasse e comprasse para isso melhor. E a gente visitou e visita e fiscaliza. Hoje o Estado de São Paulo está bem melhor no atendimento a essas mulheres grávidas, puérperas, que estão em situação de restrição de liberdade. Isso tem avançado bastante. Mas a gente não só destinou a emenda, como a gente também trabalhou e incidiu na renovação do protocolo de como lidar com essas mulheres, porque o protocolo era muito antigo. Acho que muitos de vocês acompanharam o escândalo de mulheres que tiveram que dar à luz, né, passar pelo parto algemadas. Isso já foi removido, mas tem vários problemas ali de como fazer isso, de como esse encaminhamento. Aos 6 meses o bebê é retirado dessa mulher e como que faz esse encaminhamento posterior. Então a gente fez esse processo de rever esse protocolo junto com a Secretaria de Assuntos Penitenciários aqui do Estado de São Paulo. A gente conseguiu promulgar a Semana Estadual do Brincar, que coloca na agenda dos equipamentos públicos a Semana do Brincar, a importância do brincar livre como uma etapa de desenvolvimento da primeira infância, que não é o brincar como uma coisa fofa e querida, mas que o brincar é parte essencial para o desenvolvimento das crianças. A gente conseguiu, sou autora da lei que criou Criança Primeiro, dentro do espectro do Comitê de Prevenção de Homicídio de Adolescentes. Hoje a gente tem uma lei, porque apenas 40% dos homicídios no estado de São Paulo são elucidados, e o que a gente conseguiu garantir é que crianças e adolescentes que são assassinadas têm o seu processo priorizado imediatamente, e daí isso garante que a gente tenha maior resolução dessas questões e diminuição desses índices de violência. A gente tem frente parlamentar. A gente foi responsável pela articulação da entrada de grávidas, lactantes e puérperas no plano
prioritário de vacinação aqui da Covid em São Paulo. Quando a vacinação chegou no auge da pandemia, o Brasil tinha 3 grupos de risco: pessoas em situação de comorbidade, idosos e mulheres grávidas. E o comitê, exclusivamente de homens, definiu que a prioridade da vacinação seria idosos e pessoas com comorbidades. O Brasil foi o país do mundo que mais demorou para vacinar grávidas. Eu ligava nessa época, eu fiz estudos de quantas vacinas tinham, como é essa articulação, quantas mulheres grávidas tinham. A gente fez estudos na mão, fizemos um parecer. Eu ligava todo dia para o governador Dória, na época, para garantir que ele colocasse as mulheres grávidas. Até que um dia ele me ligou e falou: Marina, tem razão, a gente vai colocar as mulheres grávidas no grupo de prioridade. São Paulo foi o primeiro estado que fez isso, depois da sequência todos seguiram, mas muito tarde, né? O Brasil, nos 2 anos primeiros de pandemia, foi o país do mundo que mais morreram mulheres grávidas por Covid do mundo. Isso foi muito importante a gente ter articulado para diminuir o quanto esse impacto teve, e faz muita diferença colocar esse tema como prioridade, porque, como eu disse no começo, é muito fácil todo mundo achar lindo, fofo, querido, e simplesmente não priorizar na hora de construir políticas públicas. A gente luta e trabalha muito para aumentar a cobertura da vacinação infantil. Hoje a gente está num momento crítico desse tema no Brasil. A gente caiu nossa queda vacinal de mais de 90% para 60%, e isso tem várias implicações, inclusive retorno de doenças que estavam erradicadas, como varicela, como poliomielite. Então, isso é um tema que a gente vem trabalhando, que tem grande impacto na primeira infância. A gente vem trabalhando bastante na luta pelo acolhimento familiar. A gente teve a oportunidade de discutir muito a lei de adoção, e a gente entende que, antes da lei de adoção, a gente precisa cuidar dessas crianças aí nessa situação anterior. Então, o acolhimento familiar é um trabalho super lindo, super importante, que a gente vem fortalecendo aqui no Estado. E a priorização de mãe solo em todas as oportunidades que a gente tem para políticas públicas. A gente acabou de conseguir isso com a bancada das mulheres essa semana na Assembleia. Por exemplo, no desastre do Litoral Norte, a gente conseguiu colocar que mulheres a rimo de família e mãe solo se tornem prioridades para receber as residências habitacionais que estão sendo construídas para a população afetada pelos deslizamentos e pela chuva. Então, garantir esse olhar intersetorial em todas as políticas públicas para a primeira infância, e daí necessariamente para as mães e mulheres que cuidam dessas crianças, e buscar maior impacto da parentalidade como um todo, é uma lente que permite que a gente observe todas as políticas públicas em discussão e lute para que a gente coloque a inclusão desse tema como prioridade. E acho que essa lente é um convite bem importante para ser feito aqui, porque a luta pela primeira infância ela é coletiva. É dever da família, da sociedade, do Estado assegurar os direitos e interesses das crianças. Isso está no artigo 227, isso já é uma nossa lei, e a nossa responsabilidade é essa. É sim avançar em políticas específicas pela primeira infância, criar os planos municipais, fortalecer o plano estadual, lutar pelo plano nacional, mas é também colocar essa lente em tudo que a gente for fazer. E eu queria convidar vocês super a participarem. Meu mandato à frente parlamentar estão de portas abertas para apoiar, participar e ouvir todas as iniciativas de vocês, receber sugestões e contar com a expertise de vocês para que a gente possa continuar desenvolvendo essa lente e essa atuação nos próximos anos aqui no mandato. E espero que no mandato de cada vez mais pessoas, espero que a gente possa cada vez mais, a partir de impulsos como esse, tornar a primeira infância uma prioridade nacional. Obrigada, pessoal. Deputada Marina, estou aqui boquiaberta, quanta coisa. Blá, 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 fala muito rápido, né? Vai se perder, você fica na tela bem sozinha, né? Fala. Não, mas é muita coisa, né? A gente ouve da política, ouve da lei, mas não imagina quanta coisa tem por trás, quanta conversa, quanta articulação, né? Quero parabenizá-la pela palestra, mas por todo esse conteúdo que você trouxe para nós, com certeza nos inspira bastante, e eu queria... a Lígia caiu aquela hora, né, antes de fazer a saudação inicial dela, eu queria passar a palavra para a Lígia, até para, antes de passar para a Silvia, passar rapidamente para a Lígia, ela aproveita e faz um gancho aí com a fala da Silvia, que vem a seguir, para cumprimentá-las. Lígia. 2 vezes seguidas, Lígia.
Brasil. Tá no mudo. Olá, desculpe. Não, eu vou falar rápido, porque eu acho que esse momento é muito precioso, né, para escutar deste lugar, né? Como que foi a lei, mas eu gostaria de deixar o seguinte, da fala, quando fala de guerra de narrativas, né? Eu acho que é muito importante, porque um estado como São Paulo, como você disse, 645 municípios, né? E com poucos planos ainda, em que medida essa guerra das narrativas, não pela polarização, mas pela questão aí dos costumes, tem impedido que esses planos aterrizem nos municípios. Então, assim, o que nós podemos aprender com isso e o que nós podemos fazer? E aí eu diria o seguinte, eu quero agradecer o convite para estar aqui, doutora Michele, porque eu acho que essa ação que Nova Odessa está fazendo e que surgiu lá no CNJ, no curso do Pacto Nacional pela Primeira Infância, né? E a senhora, como aluna, e trouxe isso para o município, e que está movimentando, é uma grande aprendizagem. Nós falamos que lidar com sentidos, com narrativas e com desafios, também é aprender com as experiências. E eu acho que essa é uma experiência que pode nos ajudar bastante. Por quê? Porque essas pessoas que estão vindo aqui, que estão trazendo as suas experiências, estão trazendo os seus desafios, com certeza nos trazem oportunidades de mudança, não só no estado de São Paulo, mas como ampliar isso para que a criança esteja neste lugar de transformação, neste lugar que nós tanto queremos e almejamos. Muito obrigada, viu? A deputada parece que não vai poder ficar muito, né? Então, se em qualquer momento quiser falar, fazer algum comentário, que gostaria de falar, deputada, agora? Fazer mais algum comentário? Um ponto super importante, a gente precisa manter esse radar ligado. Eu queria só perguntar se a gente abre para alguma pergunta, porque de fato tem outra reunião agora, né? Nunca acaba. E daí a Silvia vai seguir apresentando um pouco o nosso trabalho junto aos municípios. E a Silvia é uma assessora, mas é uma especialista em primeira infância maravilhosa. Vocês vão estar em ótimas mãos. Ela é extremamente competente, extremamente profunda em tudo isso, então vocês vão estar em ótimas mãos. Mas se alguém tiver uma pergunta específica para mim, eu posso responder uma antes de sair. Tá, joia. Alguém mais? Marley, pode falar. Eu acho que é importante ressaltar que é fundamental, né, alinhar o plano à elaboração das peças orçamentárias, né, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, uma vez que não se faz política pública sem orçamento, né, isso é claro, é evidente, então é muito importante que isso seja, assim, condição certa para que realmente reforce e fortaleça a política, qualquer política, né? Não se faça em orçamento. E eu quero parabenizar a deputada, né? A gente já teve em outros momentos juntas, e coincidentemente a política pela primeira infância é PEP, aqui no Espírito Santo, e o plano também é PEP, Plano Estadual pela Primeira Infância. Então, assim, é um nome bem lúdico, né? Então, quero parabenizar mais uma vez, e realmente não é fácil trabalhar a intersetorialidade, e esse processo de construção do plano, deputada, ele realmente perpassa por diversas etapas, a de sensibilização, do diálogo, o diagnóstico, né? As metas, estratégias, mas o mais importante é monitorar essas metas, né? Para que possa avançar, melhorar, né, a condição das crianças no seu território, tá? Parabéns. Eu anotei aqui porque acho que você traz um ponto fundamental. Eu falei ontem, falo sempre do orçamento e das peças orçamentárias como ferramentas fundamentais na construção de qualquer política pública. Essa é uma frustração que a gente não traz aqui como uma vitória, porque a gente tentou muito, incide muito na criação de um programa no PPA do último ciclo para a primeira infância, e a gente não conseguiu colocar, o Estado não conseguiu. O orçamento da primeira infância ele é completamente disperso,
impermeável, muito diferente da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo conseguiu esse avanço de ter essa rúbrica da primeira infância, conseguir entender o quanto de dinheiro está colocando. Vários municípios já têm esse avanço, o Estado ainda não conseguiu, mas a gente segue nessa luta. Muito importante, muito bem colocado. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Então, eu vou apresentar a Silvia. A Silvia é assessora parlamentar da deputada Marina Elô e coordena a pauta da primeira infância, com mais de 10 anos Eu de vou profissão. aproveitar só, Michele, desculpa, antes de apresentar a Silvia, para me despedir e agradecer muito a oportunidade, parabenizar a todos pelo empenho, pelo trabalho, pela coordenação. Acho que isso é fundamental para que a gente avance na criação dessa massa crítica sobre os direitos das crianças, adolescentes e na luta pela primeira infância. Falar que eu estou super à disposição, meu mandato está à disposição, que vocês estão em ótimas mãos com a Sil. Um beijo. Obrigada, deputada, eu agradeço. Boa noite. Prosseguindo, então, a Silvia é assessora parlamentar da deputada Marina Elô e coordena a pauta da primeira infância. Com mais de 10 anos de profissionais dedicados ao setor público, tem atuado como advogada de direito, tendo atuado como advogada de direito público, como consultora de políticas públicas e em cargos de gestão pública na Prefeitura Municipal de São Paulo. É mestre em políticas públicas e advogada, é pesquisadora do Núcleo de Estudos da Burocracia, da Fundação Getúlio Vargas. Silvia, muito obrigada pela sua presença. Te dou a palavra. Muito obrigada, doutora Michele. Boa noite a todos. Vou cumprimentar a todos, todas em seu nome, pelo avançar da hora. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelo e olhos escuros. Eu estou usando um óculos de grau, sempre uso, na verdade, e estou usando um casaco branco. Bom, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu pensei, foi encomendado, então, da Marina falar mais sobre a trajetória da PEP, os desafios, como é que o mandato tem atuado e a frente parlamentar, e um pouco na ótica dos municípios. Então, como tem sido esse nosso apoio, o que a gente tem visto de desafios, e eu pensei, e é isso que eu gostaria de falar aqui com vocês. Então, também preparei uma apresentação que eu vou colocar aqui agora. Me avisem se vocês estão conseguindo ver. Um minuto. Estão vendo? Sim, está aparecendo. Então, aqui eu vou tentar trazer a trajetória de engajamento dos municípios na pauta de primeira infância, tentando colocar algumas reflexões no meio disso sobre como é que a gente engaja mais os municípios e torna a primeira infância prioridade absoluta, né? Não, a primeira infância dentro de toda a pauta de criança e adolescente. Então, e aí começa, né, que o mandato ele tem esse papel de apoiar os municípios, não numa lógica de consultoria, não tem esse lugar do papel do legislativo, mas a gente atua muito e já atuou em vários municípios do estado de São Paulo, de diversos espectros políticos de pessoas nos procurando, então muito numa lógica de fortalecer a política pública. E aí, quando eu ou a Marina, a gente está nesses municípios e falam, ela cuida da pauta de primeira infância, olha, aí logo alguém vira e fala, deixa eu te apresentar para a secretária de educação ou para a secretária de assistência social. E aí sempre fica essa reflexão de que órgãos públicos, né, e não só, né, de que setores sociais a gente está falando, né, quando a gente fala da primeira infância. E acho que esse é o primeiro aspecto, né, entender, tem esse ditado antigo, que eu não sei a autoria, que fala que para criar uma criança é necessário uma aldeia inteira. E é uma aldeia inteira o Brasil, em nível nacional, estadual, municipal. E aí é no município, no território que acontece, que a criança vive, que ela se desenvolve e acontece essa integralidade de ações pela infância. A criança ela não está fragmentada ou dentro da escola ou dentro da sua casa. Ela vive esse território. Então,
é claro que a política pública da primeira infância ela é importante nas 3 esferas, mas muitas das competências dos serviços públicos para a primeira infância é de esfera municipal, e a criança também vive o território. Então, e aí esse é o primeiro aspecto, assim, então, de quebrar essa ideia. É claro que, então, ponto número 1, quebrar a ideia de mais vinculada a esses órgãos tão tradicionais. Ou educação, é claro que a educação, a assistência social, a saúde, elas são muito fundamentais e têm uma longa trajetória. Já vem fazendo muita coisa, né? Essas políticas públicas para a primeira infância, elas não estão acontecendo só agora. Já acontecem, esses órgãos são fundamentais. Mas se a gente quer olhar para a criança em sua integralidade, a gente precisa ir além. E é por isso que a PEP ela traz, e não só a PEP, o Marco Legal da Primeira Infância, o Estatuto, mas traz uma forma de fazer, de atuar, uma governança da política de primeira infância, que olhe para essas áreas mais tradicionais, da saúde materno-infantil, da vigilância alimentar, da educação infantil, da assistência social, mas que também entenda a criança no território. Então, a garantia do brincar livre, do lazer. A segunda maior causa de mortes das crianças, após mortes relacionadas à doença, é mortes no trânsito. São mortes no trânsito. E a gente, quando vai falar de primeira infância, muitas vezes não conversa com a secretaria responsável por mobilidade urbana, por transportes. A gente não pensa no papel delas de forma intersetorial, muitas vezes elas nem estão sensibilizadas numa questão, por exemplo, o estado de São Paulo tem grandes áreas rurais, muitas crianças fora da escola em área rural. Hoje a gente debate muito qualidade da educação infantil, mas a gente ainda nem está garantindo acesso para todas as crianças. Então, às vezes tem uma questão de transporte envolvida, porque a criança ela tem que passar por andar mais de 15 quilômetros para chegar numa escola. Pensar na Secretaria de Planejamento Urbano, né? Interação social nos espaços públicos, a garantia do meio ambiente sustentável. Enfim, são várias ações que demandam uma articulação do município muito grande. Então, acho que esse é o primeiro aspecto que eu trago, que não está claro ainda. Eu entendo que aqui a gente tem muita gente já sensibilizada para a pauta, mas o primeiro ponto é, quando eu vou para os municípios, acho que todos nós que estamos envolvidos com a pauta da primeira infância, a gente precisa mostrar esse olhar mais abrangente, né? Que a integralidade ela acontece de diversas formas. E aí a palavra-chave fundamental é a intersetorialidade, né? E aí, razões. Ela é um meio de garantir o desenvolvimento integral. Então, a gente falou da importância de criar esse comitê. Esse comitê ele é uma das formas, não a única, eu posso citar outras formas aqui, da atuação intersetorial, quando a gente pensa na política pública, para garantir esse olhar integrado. Então, eu evito a fragmentação da criança nas políticas públicas. Então, se de um lado a gente, né, nos estados modernos, quando a gente começa a profissionalizar a administração pública, a gente começa a criar essas caixinhas, do outro a gente também fragmenta. Então, na Prefeitura de São Paulo, eu ouvia muito, né? Ah, não, assistência social estava ali na visitação familiar, ali cuidando de uma criança, mas pesar é da saúde. Pesar não pode, porque pesar é da saúde, não vou pesar a criança. Ou a assistência está indo, aquela criança ela está sendo assistida do ponto de vista de assistência social, mas aquela criança está fora da escola. Qual é o fluxo? O que a assistência social tem que fazer para apoiar a Secretaria de Educação, que deveria, né, numa priorização de primeira infância, numa lógica setorial, fazer busca ativa das crianças fora da escola? Então, qual que é o fluxo? Como é que a gente organiza para a Secretaria da Assistência se comunicar e atuar de forma mais eficiente para que aquela criança também seja assistida, então, olhada na sua integralidade, então, também garantido o seu direito à educação. E por aí vai muitos outros. Eu posso aqui continuar com vários exemplos.
Vacinação infantil, pensar em intersetorialidade, integração de bancos de dados. Então, na cidade de São Paulo, tinha um desafio de uma das metas da primeira infância era, na hora da implementação, a gente tem que garantir que a mesma criança, eu tenho que saber que a Lígia Pimenta, quando era criança, tomou aquelas 6 vacinas de vacinação infantil, e a gente não tinha esses dados organizados nem do ponto de vista setorial da própria Secretaria da Saúde, e nem do ponto de vista de integração de dados, para tornar a gestão mais eficiente. E, por fim, é uma forma de aprimorar a atuação dos profissionais. Eu passo a ter um conhecimento da criança de uma forma mais ampla, de quem é a rede de apoio da criança, do que garante um desenvolvimento para além da área de atuação. Bom, falar de tudo isso, dessas razões, é muito bonito, mas colocar isso, fazer com que isso se torne uma realidade é muito difícil. E aí eu trouxe aqui vários aspectos decisivos. Então, o primeiro deles é o apoio político. Então, tem uma área, uma secretaria, um grupo de pessoas, um grupo de interesse muito interessado em formular uma política municipal pela primeira infância. Tem um vereador que está apoiando. Eles fazem o projeto de lei, aquele projeto de lei é aprovado, o prefeito até, é legal, criança, cria o decreto instituindo um comitê intersetorial, mas aquele decreto está, muitas vezes, sem força política para, por exemplo, construir um diagnóstico. Se eu quero construir um diagnóstico intersetorial envolvendo várias áreas da prefeitura, eu vou demandar... eu vou ter que demandar informações de outras secretarias. Então, a minha, que é a coordenadora da política, está super engajada, mas aí aquela pessoa que foi nomeada pela outra secretaria, eu sou da Secretaria Coordenadora de Assistência e Desenvolvimento Social. Eu preciso de uma informação da Secretaria de Educação. E a Secretaria de Educação nomeou alguém. Essa pessoa que às vezes é nomeada, ela nem tem tanto conhecimento da política de primeira infância, nomeou porque às vezes é alguém ali do gabinete que cumpre esse papel de fazer representação em órgãos participativos, comitês, comissões, e aquela pessoa tem pouca força para ir demandar dos outros técnicos nas outras secretarias, porque aí ela vai ter que demandar de várias áreas na Secretaria de Educação, né? Não é que ela vai demandar... E aí, como é que ela tem aquele apoio político do outro secretário de Educação que vai... tem alguém aqui mobilizando informação da minha secretaria. Como é que eu faço todo esse arranjo na prática se eu não tenho um apoio político, tanto do prefeito, com todo o secretariado que vai estar envolvido, para esse secretariado sensibilizar suas secretarias e aquela pessoa que vai estar ali na prática, no dia a dia, isso só na etapa do diagnóstico, conseguir minimamente as informações que precisa para trazer de volta. Esse é um primeiro aspecto, eu dei esse exemplo, mas eu poderia dar vários outros da importância desse apoio político. É uma mudança de cultura institucional, então, como é que eu sensibilizo técnicos das diferentes áreas que já são, muitas vezes, super sobrecarregados com as próprias funções e que já têm planos já da sua própria área, setoriais, para atuar de uma forma integrada. Muitas vezes, a gente já ouviu, tem mais coisa vindo para assistência social, estão pedindo para a gente atuar de forma integral, sendo que o orçamento desse assunto vai todo para outra secretaria. Então, um desafio grande, assim, de mudança da cultura e da forma de atuação. O que eu falei, né? Como é que a Marley falou sobre a importância do orçamento, né, para a primeira infância, ou de secretarias não tradicionais, como na pauta de primeira infância, por exemplo, transportes. Então, como é que eu engajo esses órgãos não tão tradicionais na política pública para a primeira infância? Eles estão lá numa outra lógica de anos de atuação, em que eu não tenho esses recortes por grupos, e aí, de repente, eu tenho que ir lá participar, eventualmente, de um comitê. Esse é um outro ponto.
E se eu preciso de que esse comitê, mais do que ele ser alocado muitas vezes acho que esse ponto é importante, né? O 4. A gente sempre indica que a coordenação da política seja alocada em um órgão com visão sistêmica da prefeitura e com poder de decisão. Então, esse é um desafio. Então, normalmente, secretários de assistência social, da educação, por outros programas intersetoriais e por já tradicionalmente cuidar da pauta, muitas vezes estão sensibilizados, são convidados para debates sobre primeira infância e estão muito engajados e querem muito construir a política para a primeira infância. Mas muitas vezes aquela secretaria ela não tem a visão sistêmica do arranjo da prefeitura como um todo, desses órgãos não tradicionais, e não tem poder de decisão. Então, de puxar esse debate mais próximo do prefeito, para poder garantir a cadência que precisa. Então, na cidade de São Paulo, por exemplo, a alocação, a coordenação, isso não significa, só um adendo, que a Secretaria de Assistência Social, que a Secretaria de Educação não sejam importantes. Elas são fundamentais, são muito prioritárias dentro desse processo todo. Mas tem a ver com um tipo de atividade que o comitê vai ter que tocar no dia a dia, que tem muito mais a ver com governança e planejamento do que a definição setorial das políticas públicas. Então, na Prefeitura de São Paulo, essa coordenação fica na Secretaria de Governo, que tradicionalmente cuida das políticas públicas prioritárias da cidade de São Paulo e que tem já um arranjo de governança para fazer, por exemplo, reunião com secretariado. Então, a governança da política para a primeira infância, ela acontece tanto num nível mais técnico, de técnico para técnico, como também tem uma rotina mensal de atuação no nível político do secretariado. E isso é fundamental, porque tem coisa que a política na fase de implementação, às vezes, dá uma questão de uma obra, de uma licitação que precisa sair, aquilo precisa subir. Então, é fundamental que esteja tendo uma governança num órgão ali que tenha essa visão sistêmica e que tenha poder de decisão na política pública. Acho que esse 5, ele é o todo, né? O coração de todos esses 7 itens, ele acho que deveria estar maior, que todos esses aspectos envolvem uma ampla sensibilização de todos os atores, tanto estatais, né, desde o apoio político, da sensibilização dos técnicos, mas também da sociedade civil. Então, como é que dentro dos municípios eu mapeio por exemplo, o poder judiciário, quem são os atores do poder judiciário que podem apoiar a causa, quem são os atores da sociedade civil que já vêm fazendo o trabalho, né? A gente fala dessa governança, mas tem todo um trabalho anterior, uma longa luta pela infância dentro dos municípios. A gente não está começando do zero. É claro que a gente está muito longe, os dados que a Marina trouxe mostram, mas tem já muita gente que quer fazer e que quer começar. Então, essa sensibilização é muito importante, mas aí eu entro no outro aspecto, assim, que eu acho que esse bate muito também no meu dia a dia, que é a clareza de papéis. Então, dentro desse mapeamento de atores que estão envolvidos na pauta da primeira infância, tem toda uma lógica de políticas setoriais, que elas precisam ser fortalecidas, mas também esse arranjo que a PEP traz, que os planos municipais pela primeira infância, que a política municipal traz, que tem a ver com governança, que tem a ver com planejamento. Então, eu acho importante a gente fazer um exercício e começar a trazer mais, quando a gente quer, acho que mudar a lógica, é essa clareza de papéis. Eu recebo muito, assim, um diretor de uma região da educação, de uma cidade, que conheceu a pauta e que acha que consegue. Então, vamos trazer aqui, construir o plano municipal aqui nessa diretoria. E aí aquilo é inviável por todos os outros aspectos que eu trouxe. Mas eu pergunto, mas esse diretor dessa escola, dessa região,
ele é fundamental para a política, ele está sensibilizado, ele cumpre um papel, a escola, a educação, ela tem um papel intersetorial em que acontecem muitos outros serviços e direitos acontecem dentro da escola. Então, como é que esse... Tá bom, ainda que ele não vai ser o coordenador da política pela primeira infância, mas aonde ele pode, numa lógica setorial, fortalecer a política para a primeira infância dentro da estrutura da educação, estou trazendo o exemplo da educação, mas também entendendo o seu papel, como é que ele pode mapear atores ali dentro do seu município para começar um debate de governança. Então, eu acho que essa clareza de papéis, acho que às vezes para as pessoas que atuam com a pauta, ela é mais fácil, mas eu tenho visto no dia a dia, quando a gente chega nos municípios, as pessoas que vêm nos procurar, ou quem o prefeito quer criar a política para a primeira infância, e aí nos apresenta mais um departamento dentro de uma secretaria, que às vezes não vai cumprir essa função, mas eu também faço esse convite para... Então, como é que cada um dentro da... Então, o pessoal do Poder Judiciário, eu acho que a trajetória da doutora Michele, ela é fundamental, né? Dentro do Poder Judiciário, eu não vou poder puxar uma política que tem o papel do executivo fundamental, mas qual que é o meu papel nessa sensibilização? E aí eu acho que é um caso muito fundamental, assim, para a gente, porque eu acho que tem muita gente querendo contribuir, mas esses arranjos eu acho que ainda não estão claros de papéis. E eu acho que isso a gente precisa trazer mais nas nossas falas. E, por fim, os recursos, eu coloquei humanos, mas não são só humanos, né? Em políticas públicas é o que a gente chama de capacidades estatais. Então, quais são os recursos humanos, de infraestrutura, de competências que a gente tem dentro de um órgão para que aquele órgão cumpra a finalidade dele? E aqui é o mesmo. Então, a gente teve em um município que o prefeito estava muito empenhado, ele fez uma reunião, engajou mais da metade da Câmara Municipal para apoiar a política, criou o comitê, sensibilizou todas as áreas, alocou dentro de um órgão, dentro de uma secretaria prioritária, acho que ele colocou dentro do gabinete dele a política para a primeira infância, mas quem que é o recurso humano que vai fazer essa coordenação? Ah, não, vai ficar com o chefe de gabinete, mas o chefe de gabinete é o chefe de gabinete do prefeito, que tem que tocar um monte de outras pautas. Quem abaixo dele vai, de fato, ter um tempo para puxar esse processo? Então, esse também é um fator, um aspecto decisivo. E que o papel do mandato, para além do que a Marina disse, a gente tem feito pela Frente Parlamentar sensibilizações, a gente tem feito apoio aos municípios por meio de emendas, a gente tem trazido essa trajetória e tentado colocar os municípios em contato com essa rede de organizações. Então, feito pontes e articulado para tentar quebrar a lógica e romper e superar esses aspectos decisivos da política. E aí, um último aspecto, né? Então, considerando todos aqueles papéis, aspectos decisivos que eu falei, como é que formula, né? E aí eu diria que o passo número 1, não adianta um vereador começar por projeto de lei ou por decreto se não tem essa sensibilização. E eu acho que às vezes a gente não vê algo concreto, mas a sensibilização em si já é um passo muito importante. Eu vejo às vezes gente querendo já logo propor o projeto de lei, ter o produto. Muitas vezes é um engajador, um gatilho, mas ele precisa vir junto com sensibilização. E aí, como iniciar? É uma outra pergunta que também aparece bastante. É projeto de lei? É decreto? E acontece pelos dois caminhos. Se for projeto de lei, as competências vão ser mais de diretrizes, mais de criação de comitê, mas menos no detalhe da política pública,
não vai poder ali nomear quem é membro de comitê, então é mais de diretrizes gerais. E pode ser uma forma de, também, junto com outras ações, de sensibilização do Poder Executivo, da Prefeitura, do secretariado. Mas o prefeito, mesmo que não tenha isso, já vem acontecendo de diversas formas, né? Então, na Prefeitura de São Paulo teve um projeto de lei antes, mas em outros municípios, acho que Campinas foi direto por um decreto do prefeito já sensibilizado, criando o Comitê Intersetorial Municipal pela Primeira Infância, que eu já trouxe bastante dos aspectos dele, né? Então, o segundo aspecto é criar esse comitê, e aí eu diria que trazendo em consideração todos aqueles aspectos decisivos da política sendo considerados para a criação desse comitê, e depois a primeira tarefa desse comitê é formular esse plano municipal, que é um instrumento de planejamento, assim como muitos outros, né? Mas que cria uma lógica de atuação, que estabelece metas, diagnóstico, um caminho para priorizar a criança dentro das políticas públicas. E recurso é importante, mas a forma de organização, acho que só de trazer uma forma, essa governança de atuação já é um ganho muito grande dentro da priorização da criança. E aí, se dentro das metas, eu vou colocar grandes intervenções com muitos ou menos recursos, aí é uma questão de calibre dentro das possibilidades, mas que eu acho que num plano de 10 anos, a gente também vai construindo informações e qualificando os dados para poder fazer um planejamento melhor e poder pleitear mais recurso para a primeira infância, porque aí eu acho que com diagnóstico eu também trago mais argumento do que eu preciso para a primeira infância. E por fim, esse comitê ele vai ter o papel de, formulado o plano, fazer o monitoramento da implementação, e aí também precisa desse contínuo apoio, porque a gente sabe que nas políticas públicas, de forma setorial, já tem vários desafios, e quando eu demando atuação integrada de vários órgãos, os desafios são maiores ainda. Então, esse apoio ele é fundamental, tanto na implementação como nos balanços, na avaliação. Parece muito simples, mas, de novo, os fatores decisivos que eu trouxe antes, acho que eles são fundamentais de serem considerados. O que mais? Bom, por fim, eu trouxe aqui algumas experiências, eu não vou entrar nelas, mas de plano estadual do Maranhão, tem agora o do Espírito Santo, um exemplo de protocolo de atuação integrada. Esse que eu coloquei é o de um fluxo de atuação integrada para a prevenção de violência contra criança e adolescente na cidade de São Paulo. O Plano Municipal de Campinas. Eu tentei trazer cidades com tamanhos diferentes, porque a gente sabe que as realidades também são diferentes. Então, o de Campinas, o de São Paulo e o de Guanambi. E eu também coloquei aqui um site que eu acho bem legal, que é o Observatório do Marco Legal da Primeira Infância. É isso, acho que a gente pode continuar nas perguntas e espero que tenha ajudado e muito obrigada. Com certeza, Silvia, muito obrigada pela sua exposição, foi brilhante e você colocou pontos bem importantes, assim, uma das primeiras coisas que eu anotei aqui, que eu acho que é uma que a gente se depara demais, é essa cultura de que a criança é cuidado da educação, da assistência social, e digo mais, que é coisa de mulher e que é coisa do voluntariado. Aquela ideia de que é um serviço que você vai fazer acessório ao que eu já faço, né? Ao que a pessoa já faz. Então, quando você fala assim de as pessoas estão sobrecarregadas de trabalho, quando você fala que vai trabalhar pela primeira infância, às vezes as pessoas acham que é um trabalho a mais, como se não fizesse parte da própria do trabalho que precisa ser desenvolvido ali nas entrelinhas de todas as áreas, né?
Então, a gente sente muito isso no judiciário também, né? Quando a gente chama para reunião, quando a gente vai falar de criança, é mais mulher que aparece, né? Não são, os homens ainda estão começando a entrar nesse processo de participação, né? De ganhar um pouco mais de participação e contribuição nesse cuidado, né? Então, eu queria abrir a palavra para os nossos convidados, quem quiser se manifestar. Quem gostaria de falar? O Dr. Elvis, pode falar? Bom, também gostaria aqui, doutora Michele, de parabenizar a Silvia, né, pela brilhante explanação que ela fez. Eu, na verdade, não gostaria de fazer perguntas, gostaria só de fazer alguns comentários. Por exemplo, né, em relação, quando eu disse inicialmente que a gente deveria incluir na nossa legislação a legislação criada pela deputada Marinello, porque ela falou de toda a dificuldade que ela enfrentou e a gente sabe que isso não é fácil. Essa guerra de narrativas, ela existe principalmente no poder legislativo a todo tempo, porque é um querendo uma coisa, outro querendo outra. E, infelizmente, se não levar a questão com muita seriedade, ela não acontece. Graças a Deus, no nosso município, nós tivemos uma realidade totalmente diferente, não tivemos dificuldade nenhuma na aprovação da legislação, mas porque isso foi muito envolvido, todos os vereadores, e aqui nós somos uma cidade menor, e até muito conservadora, e não enfrentamos esses problemas que lá no estado, na capital, existe muito mais forte essa questão aí em relação a essa questão de gênero, esse tipo de coisa aí que a deputada falou para a gente. Também concordo plenamente com a Silvia no sentido do envolvimento do prefeito, que aqui nós temos tido, sim, o envolvimento do prefeito, eu percebo a preocupação dele e a vontade, mas tem que, de um certo modo, enfrentar isso com mais envolvimento, né? A gente sabe de todas as dificuldades que o município enfrenta, a gente sabe de todas as dificuldades que qualquer gestor enfrenta no dia a dia. A Silvia falou muito bem, nós temos o Dr. Nelson Colato aqui, que cuida muito bem aqui do projeto, tem avançado, mas a gente precisa ainda se empenhar um pouco mais e enfrentar essa questão com seriedade para poder fazer a coisa deslanchar de fato e caminhar ainda mais. Eu vejo assim, com tudo que a Silvia falou, e a gente, de um certo modo, já tinha o conhecimento de algumas coisas, mas ela nos trouxe muitas informações e nunca é ruim, é sempre bom lembrar de tudo que tem que se fazer. Então, acho que a gente tem que voltar a dar atenção, não deixar isso esfriar, para que a gente consiga, sim, avançar efetivamente com esse projeto. Eu tive visitando a cidade de Jundiaí, eu não sei se a Silvia conhece o que eles têm lá, mas é uma coisa fantástica. O prefeito Luiz Fernando, ele é fantástico. Eles falam muito da questão também da saúde, já desde da gravidez da mulher. Uma coisa que o prefeito Luiz Fernando nos trouxe, e ele disse, falou, quando a pessoa não vem, a gente tem que buscar, porque depois que essa criança nasce, ela não é um problema da mulher, é um problema da sociedade, e isso deve ser enfrentado por todos nós. Às vezes as pessoas falam, eu não tenho essa dificuldade, mas essa dificuldade vai chegar até a gente. Esse problema vai ser inserido dentro da sociedade e todos nós temos que enfrentar isso. Então, eu só quero parabenizar aqui mais uma vez a Silvia, a deputada que também não está mais presente. Se a Silvia puder deixar um contato também depois para a gente poder se aprofundar melhor nisso daí, eu gostaria de participar também mais efetivamente disso, porque eu acho que, Silvia, você não sabe, mas esse projeto, eu sempre falo, eu me emociono, mas ele salvou a minha relação com a minha filha e foi muito bom. Obrigado. Obrigada, doutor Elvis. Alguém mais gostaria? Heloísa? Vou fazer uma contribuição. Agradecer a doutora Silvia, citar a presença do Edmar Pereira aqui na nossa live. Ele é assistente social no município de Boituva e hoje ele se encontra na gestão. Então, eu imagino, ele já tem experiência em gestão em outro município, eu imagino o quanto
para a gente que se encontra nesse momento de comitê, de pensar esse start, foi trazer a realidade, né, desse embate que a gente enfrenta, né, com esses pontos que a doutora Silvia colocou, e também da experiência que a deputada Marina trouxe, né, as questões das culturas institucionais, né, das clarezas de papéis, ao contrário, para dizer, não, isso não me diz respeito, porque eu sou de um órgão não tradicional, dos cuidados à criança. Então, eu gostaria de agradecer, na verdade, o quanto a sua fala, o seu ensinamento vai nos ajudar e pode ajudar muitos municípios a se inserir numa realidade concreta das dificuldades que a gente tem para colocar em vigor, né, o marco legal e tantos os princípios aí que as outras legislações trazem. Obrigada, Silvia. Eu gostaria só de comentar, avisar o público que quem quiser fazer perguntas é só ir na aba P e R, tá? E mandar a sua pergunta. Vou passar a palavra para a Marley. Silvia, parabéns, e serve de reflexão mesmo. Não é fácil, não é fácil, por isso que tudo começa pela sensibilização aos poderes, sensibilização dos quem tem o poder decisório. O município está na ponta, é o prefeito, e tem que criar mecanismos, a Lígia sabe muito bem, todos os mecanismos, né, que criamos, né, Lígia, para que isso fosse feito e fosse eficaz, criar estratégias de oficinas para sensibilização, envolver a comunidade, a população, projetos que aproximam das crianças, porque a escuta tem que ser da criança, porque o plano são para as crianças, né? A política é da criança, então isso é fundamental. Então, para que a gente realmente consiga sensibilizar. O Elvis já chorou, e é por aí mesmo. Nós conseguimos sensibilizar muita gente, e não é fácil. Não é fácil. E trabalhar a intersetorialidade, cada um querer ficar na sua caixinha, é assim mesmo. O início é assim. Ah, não, isso é da saúde, isso é da educação, isso é da assistência, mas depois todos colaboram. É um exercício, né? De colaboração, de cooperação. Por isso que o comitê é muito importante. Mas consegue, e a gente está aqui para isso, né? Para fortalecer e sensibilizar cada vez mais, porque é uma política que cada vez mais as pessoas estão ficando engajadas e vendo a importância, né, de um futuro melhor, como eu não sei quem disse, economicamente falando, isso já foi comprovado, né, cientificamente. Então, que a gente consiga cada vez mais disseminar, promover essa política tão importante e que vai fazer a diferença lá na ponta, sim. Parabéns, Silvia. Eu vou passar a palavra para a Lígia e depois eu queria que a Silvia responda, ela vai comentar, né, o que vocês colocaram. E a Heloísa colocou, gostaria de saber quais as ideias que a Silvia tem, outras ideias, se ela tiver, para ações de sensibilização. Então, eu vou passar a palavra para a Silvia, para a Lígia, depois eu volto para a Silvia. Silvia... E doutor Elvis, desculpa, doutor Elvis, quer falar ou sua mãozinha que ficou levantada mesmo? Não, só minha mão ficou levantada. Tá, obrigada. Silvia, parabéns. A sua fala, ela foi assim sistêmica. Ela iluminou os diferentes aspectos, né? E você, ao falar da intersetorialidade, você falou também da visão sistêmica. Então, eu gostaria de lançar uma luz muito especial nessa questão da intersetorialidade e da visão sistêmica para o plano, né? O quanto isso é essencial. E quando nós falamos da visão sistêmica, nós estamos falando da parte e do todo na parte. Então, nós estamos falando dos setores, né? Porque eu tenho encontrado uma grande luta, batalhas nos municípios que ficam competindo não só entre os setores, mas também entre os seus planos. Então, assim, por que um plano municipal da primeira infância se nós temos o plano da assistência social? Se nós temos o plano da criança e do adolescente? E aí eles se perdem nessas questões e o plano não sai.
Então, assim, eu acho que é muito importante, porque a primeira infância é uma grande oportunidade de articular setores, planos, né? Inclusive com outros temas. Nós temos aí o selo Unicef, lá na região amazônica e no semiárido, lá do Nordeste, que são 18 municípios e que passam 4 anos participando do selo, que tem o plano municipal que eles precisam elaborar, mesmo tendo os outros planos, e eles ainda dialogam com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com os ODS. Então, assim, a primeira infância, né, e aí trazendo o que a deputada colocou, como o que parecem retalhos, né, como que a questão climática, o meio ambiente, a segurança pública vai dialogar com a primeira infância. Tem que dialogar, né? O transporte. Então, é uma grande oportunidade de um plano setorial, intersetorial e sistêmico. Inclusive, no marco legal da primeira infância e no plano, a palavra que mais aparece é intersetorialidade. Aparece as 47 vezes. Então, assim, eu acho que isso ainda é um grande desafio. O melhor lugar para o comitê gestor atuar, e você enfatizou muito isso, é num lugar que ele tenha poder de poder convocar, de poder resolver os conflitos, né? De poder agilizar. Nós temos 2 grandes exemplos aí, né? 3, né? Por exemplo, São Paulo não está na saúde, né? Não está na assistência social, não está na educação, então está lá na gestão. Recife também, que vem fazendo um trabalho diferenciado, também tem lá na gestão. E Jundiaí também está lá no gabinete, tem uma, não sei se é uma subsecretaria onde o plano está. Então, assim, nós temos que aprender também com esses modelos de governança e de gestão que estão aí dentro dessa visão sistêmica. Então, acho que esses são pontos assim muito importantes. E acrescentaria o seguinte, inclusive lá no Espírito Santo, isso foi feito e fez uma enorme diferença. Tem que chamar o judiciário, tem que chamar o Ministério Público, tem que chamar a Defensoria, né? Porque ainda nós temos aí algumas barreiras. Não, eles vão complicar, eles não vão ajudar. Nós temos que aprender a dialogar com os diferentes atores. Inclusive, no marco legal da primeira infância, no plano, o judiciário, o Ministério Público e a Defensoria, né, tem articulado espaços de realização, de construção que outros órgãos não conseguiriam. Então, o que a doutora Michele faz aqui, que eu tenho enorme admiração, eu sempre dizia a ela, um juiz, um promotor, um defensor, consegue entrar na agenda, por exemplo, do prefeito, que muitas vezes outros líderes não conseguem. Então, nós temos visto isso. Então, assim, juízes, promotores, defensores precisam participar, precisam ter voz, né? E precisam contribuir, e eles querem contribuir. Então, eles não podem ser esquecidos, né? Eu acho que assim, é isso muito importante. Da mesma forma, as crianças e as famílias. Jundiaí, que foi citado aqui, que é o modelo, tem um comitê só das crianças. Só que a gente muitas vezes fala das crianças e esquece das famílias, né? Então, elas também precisam participar. Joia, Lígia, obrigada pelas suas palavras. Silvia, então, você está com a palavra. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer as palavras da Lígia, da Heloísa, do Dr. Elvis. Acho que mais alguém falou, que perguntou das estratégias, mas, enfim, queria agradecer a todos vocês pelo apoio. Que bom que foi produtivo. Eu vou começar juntando o que o Elvis e o que a Heloísa trouxe com a fala da Lígia sobre chamar mais o judiciário, tanto para a guerra das narrativas, como para coisas que eu estou vivenciando agora. Então, eu tenho visto que várias vezes, quando vereadores vão propor PLs para criar políticas municipais pela primeira infância, as próprias procuradorias municipais, não sei se chama procuradoria dentro das câmaras municipais, aqui na Lesp, mas enfim, o jurídico da Câmara
barra, fala que é uma lei muitas vezes ilegal, ou é vetada pelo Poder Executivo, numa lógica de que aquilo invade competência do Poder Executivo, porque invade competência do Poder Executivo, porque está criando despesa com o comitê. Então, eu acho que tem um lugar, né, de como é que a gente pode apoiar os municípios, então, o Poder Judiciário, numa ótica muito mais de atuação, numa lógica, não é mas de apoio, e menos numa lógica de depois, na lógica posterior, mas de apoio, para tentar trazer argumentos. Então, o mandato da Marina, coisas que a gente faz. A gente tem 2 pessoas, apesar de eu também ser advogada, no mandato eu estou com a caixinha de políticas públicas. Mas a gente fez um documentozinho de argumentos. Se você for fazer enquanto PL, como é que você faz esse PL para não invadir competências? E eu acho que isso é um desafio que o judiciário poderia, e o judiciário está em todos os municípios, o Ministério Público também, Defensoria Pública, enfim. Como que apoia esses atores todos? Porque a capacidade, aí falando de capacidade estatal, né, do Poder Judiciário é muito maior do que dentro das câmaras municipais e dentro do próprio Executivo. Então, eu acho que tem um conhecimento técnico aí que pode ajudar, inclusive nas narrativas, porque a gente recebe argumento de não, isso aí tem a ver com escola sem partido, tem a ver. Então, como que ajuda a quebrar com essa narrativa com os argumentos também jurídicos, porque as coisas vêm num bolo totalmente de confusões ali no dia a dia. Eu queria trazer isso, eu sei que é mais pontual, mas eu queria chamar a atenção porque vocês falaram, aqui tem bastante gente do Poder Judiciário, então eu acho que é uma coisa pequena dentro da estrutura toda, mas que acho que pode ajudar. E aí eu concordo com a Lígia, né, que tem que chamar o Poder Judiciário para estar mais próximo, e aí por isso que eu falei na reunião, né, de se entender qual que é o papel, entender que tem muita força o Poder Judiciário, enfim, pela história do Poder Judiciário no Brasil, dentro da sociedade, então como é que eu faço essa sensibilização dentro? E eu acho que isso é fundamental. Tanto no apoio da narrativa, como no apoio dessa construção toda, dessa lógica de governança. E aí me perguntaram sobre as estratégias de sensibilização. O pessoal do terceiro setor e também dentro de relações governamentais tem sempre áreas de advocacy e mobilização. Então, esse nome advocacy, né? Mas que são estratégias várias de incidência e de sensibilização em cima de uma pauta. E eu acho que a gente poderia tentar trazer modelos de outras pautas. E aí, pensando em estratégias de advocacy, o que a frente parlamentar tem feito é tentar, quase um advocacy em cima dessa pauta, com os municípios, que envolve mapear atores, foi uma das coisas que eu falei. Então, se eu quero começar a sensibilizar, é importante mapear todo mundo. E aí, a Lígia falou da participação das crianças. A participação das crianças, ela está prevista na PEP, não é só na PEP, no Marco Legal da Primeira Infância também. A importância da participação das crianças na formulação desses instrumentos de planejamento, não só relacionados à primeira infância, mas se a gente entende que a criança está no território, em todos os aspectos, mas também como é que eu dou voz para a criança. E aí eu tenho um exemplo muito legal. Mogi das Cruzes está começando o processo de formulação da política municipal pela primeira infância, e aí a gente destinou uma emenda parlamentar, né, recurso, para uma intervenção urbanística. Então tinha um terreno perto de uma escola, num território, num bairro super vulnerável de Mogi das Cruzes, que estava ali. A gente falou, por que não faz um território de área pensado para a primeira infância? Tem gente que chama de território educador,
tem um pessoal da Urban 95 que faz várias ações, inclusive Mogi acabou fazendo parceria com eles dentro para construir. E a ideia é construir, então, uma intervenção urbana numa pracinha, para tornar aquela praça acolhedora para a primeira infância e para os seus cuidadores. Porque a gente fala da primeira infância, mas às vezes esquece de quem cuida da primeira infância. Então, a mãe tem o brinquedo para a criança, mas às vezes não tem um lugar na sombra para a mãe ficar. Não tem um lugar para aquele adulto ficar sentado. Então, como é que a gente torna esses espaços acolhedores? E Mogi, a gente falou, seria legal, vocês vão ouvir a população para fazer o plano de bairro de Novo Horizonte. Então, por que vocês não ouvem as crianças? E aí o mandato apoiou, mas também teve a consultoria de uma organização social do terceiro setor que é envolvido nesse tema, que chama APE, e a gente fez todo um trabalho da trajetória das crianças desse espaço, que tem uma quadra do lado, mas que ficam os meninos maiores, até a escola de educação infantil. E eles foram ver com olho, alguns com óculos azul e outros com os óculos vermelhos. Os azuis tinham que ver as coisas positivas naquela trajetória. Enfim, foi super legal. Aquilo atraiu muita atenção para a primeira infância. Teve ali um incentivo, porque eles trouxeram perspectivas diferentes sobre o território, e aquilo fortaleceu a pauta de primeira infância, foi mobilizando mais atores de outros temas, porque achou interessante. Então, eu acho que mobilizar a criança em Mairiporã, na audiência pública que a gente fez para discutir o PL, então Mairiporã foi assim, foi um vereador, que é nosso parceiro, ele quer criar o plano municipal, a política, eu vou fazer a lei. A gente falou, vamos fazer uma sensibilização. Vamos primeiro mapear os secretários, o pessoal da sociedade civil organizada, os ativistas que nem são da pauta, mas que são pessoas na cidade que têm ali, enfim, que são ativistas pelas políticas públicas da cidade, que participam, que estão na Câmara, enfim, o pessoal que é mais presente, chama todo mundo. Vamos fazer primeiro uma reunião fechada sobre... Segundo ponto, vamos então fazer uma audiência pública. E não imaginava a Câmara lotada, participação das crianças, um monte de desenho, de intervenção, e teve também uma metodologia. Chamamos autoridades que fazem, às vezes, peso, então tinha o professor Vital de Donê. Então, às vezes, num município pequeno, trazer esses atores, a fundação, grandes fundações, enfim, a própria frente parlamentar. Então, é uma atuação nossa, se colocar à disposição desses municípios para... Você quer fazer um debate na Assembleia? Você quer que a gente vá até o município? Porque, às vezes, é pouca coisa, é só para a gente ir lá numa audiência. Mas tem um peso ali naquela cidade. Eu sou de Itapeva, interior de São Paulo, quase divisa com o Paraná, no sudoeste paulista, e eles sempre falam, a gente não tem deputado estadual que seja da cidade, e eu lembro, assim, quando eu era criança, quando tinha algum deputado que ia, eu nem entendia nada de política, mas eu lembro da coisa e quando tinha alguma autoridade, ou quando tinha algum artista na cidade. Eu lembro que eu nem sabia quem era um ator, mas a gente não tinha teatro na cidade. E aí teve uma peça na minha infância, e aí eu fui assistir a peça, nem sabia o que era, mas eu lembro até hoje da experiência. Então, às vezes, nos municípios pequenos, são coisas que eu sei que, enfim, Nova Odessa também é um município pequeno, mas aqui falando, às vezes, morando em São Paulo, e que a gente tem muito acesso, às vezes tem coisas que acho que em municípios menores pode ajudar. E aí estou pensando na minha experiência individual e vendo o papel da frente. Então, se a frente está fazendo toda essa incidência para fortalecer em nível estadual, a gente também tem, então, via frente parlamentar organizado encontros, tanto temáticos, então, vacinação infantil está caindo, vamos chamar todos os especialistas, vamos escrever nota técnica, como também para debater essa governança, essa forma de atuação. Mas também a gente tem ido até os municípios, eu acho que isso também é uma forma de sensibilização.
eu não acho que seja o suficiente, acho que precisa potencializar muito. Então, os dados, eu acho que dados também é uma forma de potencializar. Eu sei que às vezes a gente quer fazer um diagnóstico, mas não tem nem sensibilização para construir o diagnóstico municipal. Mas o que de dados secundários a gente pode conseguir com indicadores que já existem, que são que tem, enfim, do IBGE, da Fundação SEAD. Por isso que é fundamental a gente conseguir atualizar esse índice paulista pela primeira infância, que vai trazer, que é mais um indicador agregado de educação, saúde e assistência social. Então, ele compila e integra e olha para a primeira infância considerando esses 3 aspectos. Então, a gente vai ter um panorama do nosso estado e entender, então, quais territórios estão, e é mais um argumento para bater na porta do governador, para trazer talvez mais a mídia, porque a mídia se interessa quando solta um dado novo, mas também em nível municipal, como é que a gente vai trazendo essas informações para as pessoas certas, até dos impactos positivos da primeira infância. E aí eu acho que tem um desafio de linguagem. Acho que esse desafio é a minha experiência, uma experiência minha pessoal, assim, de como é que eu mudo a linguagem, como é que a gente fala de forma mais simples sobre isso. Eu estava num município grande, eu não vou falar o nome, e eu achei que, sendo um município grande, eu fui falar com a secretária de assistência social, não era de assistência social, de planejamento. E aí eu saí desembestando todos os jargões e falando, e o meu amigo era assessor dela. Ela me falou que... ele me falou depois, Silvia, a secretária veio falar que ficou super acanhada de falar alguma coisa com você, porque parecia que eu sabia muito, ela não estava entendendo o que eu estava falando. Então, eu acho que tem um desafio de falar de primeira infância, de linguagem. As pessoas entendem vaga em creche, as pessoas entendem, é por isso que político fala leve leite. Eu vou garantir o leve leite, isso vende, isso gera voto, falar desse jeito. Então, eu acho que a gente tem um desafio de linguagem que precisa ser pensado, se a gente, em nível estadual, na discussão do plano estadual pela primeira infância, como é que a gente chama a comunicação para ajudar numa campanha, numa outra lógica de comunicação da primeira infância? Eu não sei, assim, eu queria até ouvir estou tentando usar o feedback, mas esse retorno de vocês de como foi a minha apresentação nesse sentido. Porque eu acho que tem um desafio muito grande de linguagem, de quem está na ponta vivenciando a infância. Então, acho que a sensibilização passa pela linguagem. Premiação, então, como é que a gente pode pensar em prêmios? Eu acho que tem muita gente com muito dinheiro, as fundações, a ideia de emenda, como é que a gente pode pensar, que nem teve no passado o prefeito amigo da criança. Também tem outras iniciativas para a área de meio ambiente, então, selo do meio ambiente, enfim, acho que faz sentido. Eu ainda não tenho uma opinião super, super profunda disso, eu estou aqui investigando com vocês, mas me parece que talvez seja gere um incentivo. E os dados, falei dos dados, das audiências, dos prêmios, dos atores e a participação das crianças. Talvez eu pense em mais coisa, a atuação do Poder Judiciário, que eu acho que é fundamental nos municípios pequenos, porque o Executivo não tem capacidade estatal na maioria dos municípios, então acho que a gente precisa usar a capacidade estatal do Judiciário num lugar muito mais de apoio do que punitivista, então deixa eu fiscalizar aqui se cumpriu ou não o plano municipal. O município nem sabe o que é plano municipal da primeira infância. Então, é isso. Obrigada. Silvia, sensacional todas as suas colocações, sensacionais, né? As colocações que você trouxe, muito importantes, todos os pontos, as sugestões. Inclusive, a gente está na fase do diagnóstico, já temos a criação do comitê. Uma das sugestões que eu dei até para a prefeitura seria justamente a gente começar a mobilizar as pessoas, as famílias, as crianças e criar uma agenda de encontros, né, de audiências e tal. E você trouxe justamente uma estrutura muito bacana que a gente pode pensar aí em parceria para realizar essa agenda este ano, quem sabe, né, doutor Nelson? Que
quem sabe sai essa agenda, a gente possa contar também com a presença de vocês ou de outros atores também que possam colaborar para essa união aí de esforços, essa energia que precisa ser levantada, né, para podermos continuar esse trabalho. Pelo avançar da hora, eu vou passar a palavra para a Silvia, agradecendo para as suas considerações finais, agradecendo muito a oportunidade de ouvi-la, ouvir a deputada também, a sua disponibilidade, foi um prazer recebê-la e também de aprender muito com você, né? Pelo avançar da hora também não vou passar a palavra para os convidados, porque vai ficar muito apertado mesmo o horário, mas eu queria, em nome de todos, agradecer a sua presença aqui conosco, a sua contribuição, né? E Nova Odessa está aí de portas abertas aí para receber vocês, para ajudar a fortalecer o nosso trabalho. Então, eu passo a palavra para você e, na sequência, vou passar para a Maria Júlia encerrar o evento. Bom, eu que agradeço, no meu nome, mas também no da deputada Marina Elou. Nova Odessa, acho que é um modelo de tudo isso, acho que vocês estão... A gente sempre cita vocês em vários municípios que a gente vai, em vários lugares, então eu acho que vocês estão no caminho e eu queria só nos colocar à disposição, então eu sei que tem outras pessoas de outros municípios, então, doutora Michele, por favor, depois a gente compartilhar essa apresentação, no final tem os nossos contatos, a gente quer ajudar, a frente parlamentar também está aberta, como a Marina disse, a gente também vai ter um calendário de ações da frente, de engajamento, e eu acho que a gente tem que se unir e continuar esse debate. Então, pegar esses pontos todos, selecionar como é que a gente desdobra isso e engaja, e o mandato da Marina e também a frente parlamentar pela primeira infância, ela quer fazer acontecer. Então, contem com a gente, o mandato está aberto, a gente quer apoiar mais municípios, então mandem mensagem. E uma última coisa, a gente também, em breve, vai trazer mais informação da frente parlamentar, que vai ter... A Marina, ela continuou, quando acaba uma legislatura, a frente é extinta, então a gente, esse ano, acabou de fazer todo um trabalho de formiguinha para conseguir assinatura de deputado de 5 partidos diferentes, para conseguir criar novamente a frente parlamentar. Ela foi republicada e criada na semana passada. Então, agora, a ideia, a gente está trabalhando internamente para fazer um lançamento para a próxima legislatura, e a gente conta muito com todos vocês juntos nesse processo. Muito obrigada. Obrigada, Silvia, obrigada a todos que ficaram até agora, obrigada a todos os convidados. Então, vou passar a palavra para a Maria Júlia para ela encerrar. Nosso evento de hoje, então, chegou ao final. Esperamos que tenha sido proveitoso para vocês. Agradecemos novamente a sua presença e os esperamos em maio para o nosso próximo evento, previsto para o dia 24. Nosso muito obrigada e desejamos a todos um ótimo descanso. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite.